Bom, pessoal, vamos dar continuidade às atividades do dia de hoje. Então, agora você vai pegar o seu livro de Ciências da Natureza, abrir na página 90, que é esta página que a professora vai mostrar. Então, a página 90 da unidade 6, nossas dependências dos seres vivos. Bom, nessa página aí, você irá analisar as imagens. Depois nós vamos trabalhar com a roda de conversa. Bom, nessa unidade aqui, nós temos as imagens. A primeira imagem que aparece aí é sobre refeições preparada com animais e plantas. Então, nós temos o prato, né, preparada com refeições preparadas com os animais e com as plantas. Quais são? Então, nós temos aí, olha, o feijão, o arroz, a verdura, né, que é representado pela alface, o legumes, que é o tomate, e a carne. Agora, já na segunda imagem, nós temos o leite, do leite o queijo, o requeijão, a manteiga. Na próxima imagem, nós temos a imagem de uma ovelha. Dessa ovelha aí, nós temos a carne, nós temos a pele, né? Que é coberta de lã, a qual nós usamos para fazer o quê? Cobertor, até agasalho da lã. Agora, na próxima imagem, nós temos o fruto do algodoeiro, com suas fibras. Então, olha, aqui o algodoeiro, o que nós podemos, né? O que ele pode produzir? Nós podemos produzir, né? Ele produz o óleo, também o tecido de algodão, o óleo. Agora, lá na página 91, perdão, pessoal, toda hora de puxa a imagem errada, né? Na imagem 91, ele aparece aqui, olha. Ele aparece uma floresta. Essa floresta aqui, ela produz árvores. Essas árvores que aparecem aí são os eucaliptos. Então, olha, esses troncos de árvores, eles são destinados a produzir madeiras para a construção de móveis e moradias. Então, olha, nós temos aí a imagem. Nós temos aqui, né, os troncos, que são para produzir móveis e moradias. Agora, nessa próxima imagem aqui da página 91, nós temos o quê? Isso aqui são as bactérias. Para que servem as bactérias? As bactérias, elas são usadas para a fermentação de leite. Ela é usada para a fermentação do leite, para a produção de iogurte. Agora nós temos aqui os fungos. Os fungos, pessoal, eles são usados na fermentação da massa de pães. Então, olha ali, olha, os fungos, eles são usados na fermentação das massas dos pães. Bom, agora a professora, antes de ler a roda de conversa, a professora irá falar um pouquinho a respeito, né, da dependência dos seres vivos. Então, olha, nessa unidade, que é a unidade 6, nós vamos estudar nossa dependência dos seres vivos como fonte de alimentação. Então, olha, nós estamos vendo aí, né, nessa unidade 6, a nossa dependência dos seres como fonte de alimentação e também como matéria-prima. Então, gente, para a matéria-prima nós usamos para a produção tanto de alimentos como para objetos. As plantas e os animais, eles são
seres vivos de maior importância. Então, olhem bem, as plantas e os animais, eles são seres vivos de maior importância. Os fungos e as bactérias também têm a sua importância no processo de produção de alimentos e também na produção de remédios. Nas imagens de abertura dessa unidade, nós observamos alguns exemplos da dependência que temos em relação aos seres vivos, não só na alimentação, mas também na fonte de matéria-prima, como a professora falou, como na produção do pão. Olhem bem, para produzirmos o pão, o que nós vamos utilizar. Primeiramente, nós utilizamos a farinha. E as farinhas, ela vem de onde? Ela vem do trigo. Nós utilizamos o leite que vem da vaca. Nós utilizamos os ovos que vêm da galinha. Nós utilizamos o óleo, que pode ser de soja, pode ser de algodão, de girassol, etc. Nós também utilizamos o açúcar. E o açúcar, ele vem da cana-de-açúcar. Então, toda essa matéria-prima são necessárias para a fabricação do pão. São necessárias, estes seres vivos, ou seja, sem esses seres vivos responsáveis pela produção de pão, sem um desses itens, nós não poderíamos fazer o pão. Se nós não tivéssemos todos esses seres, não poderíamos fabricar o pão. Tá certo que tem gente que faz o pão, algum pão sem ovo, mas não é tão saboroso quanto um pão que contém todas essas matérias-primas. Nós dependemos também dos seres vivos. Nós dependemos para ter o tecido, nós dependemos para ter a madeira, o couro, a palha, as fibras, as tintas e também os remédios. Bom, pessoal, com base, nesse esclarecimento, nós vamos para a roda da conversa. Então, vamos puxar aqui e vamos para a roda da conversa da página 90. Acompanhe a leitura, olha, a roda de conversa. Nós dependemos de muitas espécies de seres vivos para sobreviver e manter a qualidade de nossa vida. Cultivemos vegetais, criamos animais, plantamos árvores e utilizamos também os seres microscópicos e os fungos, a qual dependemos desses seres vivos. Agora vamos para a próxima atividade. Toda hora puxando a parte errada, preciso até tirar essa imagem daí. Agora nós vamos para a página 91. Vamos lá. Quais plantas usamos na alimentação? Então, agora, em seu caderno de português, você irá copiar e responder essas questões. Então, você vai fazer a pergunta, copiar em seu caderno de português. Quais plantas usamos na nossa alimentação? Quais serão as plantas que nós usamos para nos alimentarmos? Depois, na próxima. Então, essa aqui será a número 1. Aí você vai colocar número 2. Quais animais são utilizados na alimentação? Então, quais animais são utilizados na alimentação? Copie a pergunta e faça a resposta no seu caderno de português. A terceira questão é essa aqui, ó. Quais matérias-primas as plantas e os animais nos fornecem? Então, gente, qual é a matéria-prima que as plantas e os animais nos fornecem? A professora explicou, a professora falou. Lembra do pão? Agora vamos lá, a última questão.
em que usamos os outros seres vivos, como os fungos e as bactérias. Então, vamos lá. Em que usamos os outros seres vivos, como os fungos e as bactérias? Então, você vai ver certinho, né, em que nós usamos os seres vivos, né, e vai dar exemplo aí, né, como os fungos e as bactérias. Para que nós usamos os fungos? Para que nós usamos a bactéria? Bom, essas atividades aí da roda de conversa no caderno de português. Cabeçalhem e façam, né, após o desenho da historinha que a professora vai postar, a cópia da questão e a resposta. Você pode pôr lá, atividade de ciências humanas da unidade 6, da página 90 e 91. E copie as questões. Vamos agora para as atividades do livro. Aqui nós temos a atividade do livro. Na atividade do livro, nós temos o desafio. Então, acompanhe a leitura do enunciado que a professora irá fazer. Então, vamos lá. Número 1. Acompanhado de um adulto, visite um açougue e uma feira do seu bairro. Observe quais alimentos estão à venda nesses lugares e anote o nome deles na tabela. Bom, pessoal, nós não podemos estar indo na feira, né? Então, agora você irá pedir para a mamãe, para a tia, para a avó, ajudar vocês a identificar esses alimentos que encontramos no açougue, que está em amarelo, em verde, que é a feira. Então, vamos lá. Alimentos vendidos no açougue. Quais são os alimentos vendidos no açougue? E agora, quais são os alimentos vendidos na feira? Então, coloquem aí a lista e vamos para a próxima atividade. Na próxima atividade, que é a atividade da página 93, nós temos a atividade A. Acompanhe o enunciado, que é os enunciados a qual a professora irá fazer a leitura. Vamos lá. De onde vêm as carnes vendidas no açougue? Então, vocês vão responder nesse espaço aqui de onde vem a carne vendida no açougue. A B. De onde vêm os legumes, frutas e verduras vendidos na feira? De onde vem, né? Então, vocês vão ver de onde que ela vem, de onde que vêm as carnes do açougue. Agora vem a C. De quais animais se vende carne no açougue? Então, quais são os animais, né? Quais são as carnes que são vendidas no açougue? Agora, a D. De quais animais havia produtos na feira? Então, de quais animais havia produto na feira? Pergunte para a mamãe, né? Que tem os animais que são vendidos lá na feira. Quais eram esses produtos? Então, olha, você vai ver quais animais havia na feira, né? E quais eram esses produtos. Agora nós vamos na atividade E. Sua família compra alimentos em açougue, em feira ou em mercados? Então você vai responder, né? Sua família compra alimentos em açougue, em feiras ou em mercado? Então onde que a sua família compra alimentos? Será que é no açougue, em feira ou em mercados? Vamos para a próxima atividade. Na próxima atividade aí, que é a atividade da página 94. Então, nós temos aí a F. A F fala, né, o enunciado. Dos produtos que você observou, quais são os mais consumidos na sua casa? Então, você vai ver todos aqueles produtos que você observou e você vai ver quais deles é o mais consumido na sua casa. Qual deles você mais se alimenta, a sua família mais se alimenta? Você vai pôr aí no espaço.
Agora nós temos atividade 9. Com seus colegas de grupo, troque ideias sobre as vantagens e a desvantagem de se comprar produtos em feiras e em açougue. Registre no quadro a seguir. Bom, gente, aqui eu tenho o quadro. Aqui eu tenho as vantagens e as desvantagens. Então, olha, você vai me responder qual é a vantagem de se comprar, vamos supor, na feira, alface na feira. E qual é a desvantagem que você leva a desvantagem que você leva? Então, você tem a vantagem e a desvantagem de comprar na feira. Por exemplo, de você comprar carne no açougue. Qual é a vantagem que você tem e qual é a desvantagem? Então, você vai colocar aqui todas as vantagens de um produto e também a desvantagem, né, de se comprar em feiras e em açougues. Então, vamos lá. Bom, pessoal, a professora está online, no horário combinado, como sempre. Você vai responder a sua atividade, porque não está difícil. Não se esqueça de responder a roda de conversa em seu caderno de português. E as dúvidas que forem surgindo, vocês vão me perguntando e eu estarei respondendo, tá? Então, agora, mãos à obra. Eu deixo a vocês, né, um abraço enorme. Quero dizer que eu estou morrendo de saudades. Desejo a cada um de vocês um final de semana maravilhoso, uma sexta-feira iluminada. A professora ama muito cada um de vocês. Então, olha, um beijo em seu coração e fiquem com Deus.